Pessoal, estamos aqui de novo para trazer um material para vocês a respeito das novidades para as eleições municipais de 2024. Lembrando, não tivemos alterações legislativas para essas eleições, mas temos muitas modificações que aconteceram nas eleições de 2022 que pela primeira vez vão estar aí vigentes para as eleições municipais. Portanto, é importante que a gente saiba, fixe esse conteúdo, entenda essa matéria para que cada vez mais quem for trabalhar com as eleições nesse ano esteja mais preparado, tá? Meu nome é Alexandre Nogueira, eu sou advogado, mestre e doutor em Direito Público pela Unicinos do Rio Grande do Sul e especialista em Direito Eleitoral, advogando na área há mais de 20 anos. E nós vamos trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então vamos iniciar aqui com esse material que, repito, é algo que muita coisa aqui já estava em vigor para as eleições gerais de 2022 e agora, pela primeira vez, aplicadas às eleições municipais. Vamos lá. Esse ano, o TSE já lançou a logomarca das eleições de 2024. Espero que vocês se acostumem, nós vamos ver muito conteúdo trazendo aí a marca A Voz da Democracia, que a Justiça Eleitoral já lançou e nós vamos divulgar com toda certeza aqui nas nossas redes. Veja, pessoal, em 2024 estará em vigor a Lei 14.192 de 2021, que é uma lei de combate à desinformação. Essa lei ela instituiu um crime, uma nova modalidade, um novo tipo penal, que seria o quê? Divulgar no período da campanha eleitoral fatos inverídicos sobre partidos ou candidatos para exercer influência no eleitorado, com um agravante. Se o caso envolver menosprezo ou discriminação à mulher ou à sua cor, raça ou etnia, essa pena aumenta de 1/3 até a metade. É importante fixar isso na cabeça de todos que vão estar envolvidos nas eleições, porque sempre que houver um treinamento, ressalte essa matéria. A Justiça Eleitoral ela está cada vez mais preparada para combater quem utiliza desses expedientes, tá bom? Existe uma ênfase na legislação à questão da mulher. Quem fizer um comentário ou usar um material para depreciar ou para diminuir, discriminar a mulher, principalmente se for no âmbito da eleição, só pelo fato dela ser mulher, essa pena ela vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Então, é mais um instrumento que a legislação traz para combater esses expedientes baixos que quantas vezes nós já vimos nas eleições por aí afora, Então, não é só pessoas que já estão em mandato, enfim, não. Qualquer conteúdo eleitoral, qualquer conteúdo que você publique com a finalidade eleitoral e que tiver esse viés discriminatório e principalmente, no caso, se disser respeito à mulher, à sua cor, raça ou etnia, ou, melhor dizendo, essa pessoa tiver alguma menosprezo à sua deficiência ou à sua condição de ser uma pessoa idosa, essa pena vai ser aumentada. Então, o combate à desinformação vai ser uma constante nesse ano de 2024 para as eleições municipais. Tá? Outra novidade para as eleições, muitas pessoas já estão cientes, já sabem como é que funciona, até porque já existem em funcionamento desde 2022 algumas no Brasil, é a questão das federações partidárias, a Lei 14.208 de 2021, ela trouxe esse novo instituto para o direito eleitoral brasileiro. E nós já temos grandes federações partidárias em funcionamento no Brasil, com os seus regramentos próprios, e é importante que se entenda que esses partidos que fazem parte das federações também vão ter que obedecer às regras no âmbito dos municípios. Não é só uma questão estadual, não é só uma questão nacional. Os municípios têm que se adequar à realidade das federações partidárias. Certamente, na regulamentação
das regras para as eleições desse ano, o TSE trará ainda mais novidades, né? E assim que estiver, nós vamos trazer aqui também para vocês, porque existe um estímulo muito claro, né, da Justiça Eleitoral à participação da mulher na política, principalmente para que isso seja respeitado no âmbito das federações partidárias, bem como para a distribuição dos recursos, né, do fundo eleitoral, do fundo partidário, né, inclusive já foi aprovado no Orçamento Geral da União. Então, importante saber, essa realidade das federações partidárias terá que ser respeitada no âmbito de cada município nas eleições de 2024. E para que vocês saibam, né, para que estejam bem informados a respeito desse assunto de federação partidária, é bom pontuar, bom saber, é bom que vocês tomem conhecimento e divulguem, né? No Brasil hoje, nós já temos 3 federações partidárias que elas foram formadas aí para as eleições de 2022 e vão valer para as eleições de 2024. Quais são elas? É a federação do PSDB e o Partido Cidadania, tá? A federação do Partido PSOL e Rede, Sustentabilidade, e a Federação Brasil da Esperança, que une os partidos PT, PCdoB e PV. Então, esses partidos vão lançar candidaturas conjuntas para o Executivo e o Legislativo, né? Irão funcionar como um player, como um participante só. Esses partidos em conjunto irão aí, terão, obviamente, que estabelecer as normas para que no âmbito do município a sua participação se dê respeitando aquilo que já está registrado perante a Justiça Eleitoral, perante o TSE. Outra alteração que nós tivemos na eleição de 2022 e que estará valendo para as eleições de 2024 é a respeito dos debates eleitorais nas eleições proporcionais, né? Agora, para essas eleições, quem for organizar debate precisa respeitar o que está estabelecido na Lei 14.211 de 2021, né, que diz que é necessário assegurar a presença de candidatas e candidatos ao mesmo cargo de todos os partidos. Também é preciso respeitar a proporcionalidade entre homens e mulheres. Qualquer debate tem que ter, no mínimo, 30% de participação feminina, porque geralmente nós temos, infelizmente, menos candidaturas femininas. Então, um dos sexos tem que estar representado, no mínimo, com 30%. Né? Nós tivemos também a emenda constitucional 117 de 2022, que estabeleceu que cada partido deve disponibilizar recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário e tempo gratuito de rádio e TV, respeitando o percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% entre homens e mulheres. Então, essa proporcionalidade, ela chegou em todos os níveis da campanha eleitoral, seja lá no debate, seja na distribuição de recursos. Sempre deve haver o respeito à proporcionalidade, tá? E ainda nós vamos ter, né, outra jurisprudência que foi consolidada no âmbito do TSE, que é a das quantias dos fundos e do tempo de rádio e TV. Nós falamos aqui de debates, nós falamos da distribuição dos fundos e também tem que ser respeitada na utilização do tempo do rádio, da propaganda eleitoral, no rádio e na TV. Não só durante a propaganda eleitoral, mas também durante a propaganda partidária. Qualquer veiculação partidária tem que respeitar essa proporcionalidade. Podemos ter também, ainda no ano de 2024, consultas populares durante a eleição. A emenda constitucional 111, ela trouxe a possibilidade das câmaras de vereadores aprovarem, né, que sejam feitas consultas populares, plebiscitos, e podem as câmaras enviar esses quesitos para que sejam colocados nas urnas até 90 dias antes do pleito. Outro assunto importante, né, que nós tivemos aí algumas modificações para 2022 que irão permanecer em 2024, é a fidelidade partidária. A fidelidade partidária, nós tivemos aqui uma flexibilização, né? Esse instituto ele foi flexibilizado, né? E agora a vereadora ou o vereador que quiserem, eles poderão trocar de sigla, né? E desde que tenha a anuência do partido.
Então, se o vereador chegou a um entendimento com um partido e esse partido permite que ele saia, não tem mais aquele risco de ele perder o seu mandato, né? Antes disso, nós só tínhamos a possibilidade da troca de sigla partidária somente na época da janela, né, que é o período de 30 dias, 6 meses antes do pleito eleitoral. Esse período se dá entre março e abril de 2024. Nós temos a janela partidária onde quem for disputar a eleição, né, para o cargo de vereador e estiver aí em mandato, pode trocar de partido sem nenhuma possibilidade de sofrer qualquer tipo de reprimenda. Vamos aqui para outro assunto agora. A arrecadação, pessoal. A arrecadação para a campanha eleitoral, né, já tivemos essa modificação em 2022 e vai valer para 2024, ela poderá ser feita por Pix, sem aquela burocracia que existe para que se faça uma doação eleitoral, né? O que é que acontece hoje? Existe a possibilidade de se arrecadar por Pix, desde que a chave do recebedor, né, ou seja, o CPF, né, seja o CPF, melhor dizendo, do candidato, porque assim o TSE permite, ao responder afirmativamente a uma consulta feita pelo partido PSD em 2022, que isso aconteça e já possa ser esse documento encaminhado para a prestação de contas da campanha eleitoral desse candidato que recebeu essa doação, né? E tivemos também a ADI 5970, né, que foi julgada pelo Supremo, que também disse a respeito da possibilidade de se realizar apresentações artísticas, desde que tenha o objetivo específico para a arrecadação de fundos para a campanha. Então, se determinado partido político quiser fazer um evento para angariar recursos para a campanha eleitoral, pode fazê-lo, inclusive agora, na pré-campanha, né? Ele pode se organizar, tem que comunicar à Justiça Eleitoral que está fazendo aquele evento para fins de arrecadação, dizer quais são os meios, quanto custa a contribuição para participar daquele evento, e pode fazê-lo através da utilização de apresentações artísticas também, mas desde que, nesse ato, não haja a promoção de qualquer tipo de candidatura especificamente, tá bom? Vamos lá para outro assunto. Para esse ano, nós vamos ter também a vigência das regras que alteraram o Código Eleitoral no que tange o limite de candidaturas e a distribuição das sobras eleitorais. A distribuição das sobras eleitorais é algo que a gente tem um vídeo específico, você pode procurar aí no nosso canal, enfim, no nosso Instagram, que por sinal é o @AlexandreNogueira11, né? E lá vai estar todo o material a respeito desse assunto especificamente, que é distribuição das sobras eleitorais, quociente partidário, quociente eleitoral, né, cláusula individual, né, de desempenho, né, tudo isso vai estar nesse vídeo. Mas o certo é que esse ano nós vamos ter a vigência da mesma regra que tivemos para 2022 e devemos respeitar. Além disso, nós temos algo novo, que é uma novidade para as eleições municipais, que é o seguinte, é o número de registro de candidaturas, né? O número de registro de candidaturas em relação às eleições municipais anteriores diminuiu. O que nós temos agora é o quê? O número vai ser igual a 100% das vagas a preencher nas câmaras de vereadores de cada cidade, mais um. Então, nós sabemos que a maioria dos municípios do estado do Piauí, por exemplo, nós temos aí cerca de 80 municípios ou mais que têm 9 vereadores nas suas câmaras municipais. Então, para essas cidades, um partido vai poder lançar 10 candidatos, sendo 7 homens, 3 mulheres, necessariamente, caso sejam 10 o número de candidatos. Se isso reduzir, se for 9, é 3 homens, 6 mulheres. E aí você vai ter que sempre respeitar essa proporcionalidade do mínimo de 30% de candidaturas femininas, né? Então, é uma novidade importante para as eleições de 2024, o número de candidaturas de cada partido político. Por quê? Porque até as eleições de 2020, a regra era outra.
nós tínhamos aí uma regra de 150%, né? E até 200% na época das coligações, do número de vagas. Agora não. Agora a regra ela é apenas, né, ou seja, vamos ter menos candidatos por partido ou federação. Então fiquem atentos a isso. Basta saber quantos vereadores tem no município, somar um e ali está o limite das candidaturas para esse ano, para as eleições de 2024. Tá? E aí nós temos também a regra do limite mínimo de 80%, né, do quociente eleitoral, né, que a gente fala no outro vídeo também, mas é bom ressaltar que temos o quociente, tem um limite mínimo de 80% do quociente eleitoral para poder disputar a vaga da sobra. Além disso, para se eleger, nessas circunstâncias, o candidato tem que ter no mínimo 20% destes 80%, tá? Então, fiquem atentos a isso aí, porque é muito importante para o planejamento de uma chapa, né? Escolher os candidatos, enfim, definir o potencial de cada um, aonde quer chegar, a possibilidade que existe ali naquele partido, enfim, com aquela chapa. É importante saber dessa regra, porque isso pode ser a diferença entre uma vaga a mais e uma vaga a menos para um partido político, tá bom? Vamos aqui para outro assunto agora, que é o impulsionamento de conteúdo, né? Esse assunto é muito importante pelo seguinte: existe uma dúvida, né, que é muito comum, que é a dúvida a respeito da possibilidade de um pré-candidato, vamos já chegar em relação aos candidatos, de um pré-candidato ele impulsionar um determinado conteúdo, né, para fins de promoção pessoal. Ele não pode, obviamente, pedir voto, ele não pode dizer que está em campanha eleitoral, enfim, porque isso aí seria propaganda eleitoral extemporânea, estaria sujeito a multa e também a, eventualmente, alguma ação que possa vislumbrar a cassação do seu registro de candidatura quando ele se candidatar. Mas sim, é possível impulsionar. Inclusive o pré-candidato ele pode impulsionar. E o partido político também ele pode impulsionar o seu material. Não tem problema, tá? Desde que isso seja devidamente organizado e contabilizado, que seja custeado, né, por ele, enfim. Tem que seguir algumas regras, mas para desmistificar isso, pode funcionar, tá? E nós temos também uma resolução da Justiça Eleitoral que trata sobre funcionamento na internet, né? A tendência é de que ela continue para 2024. Caso haja alguma modificação, nós vamos trazer para vocês. Mas é permitido, sim, o impulsionamento de conteúdo na pré-campanha. A resolução já trazia isso. E o que não pode, né, que é vedado pela legislação eleitoral, é aquele disparo em massa, né? Isso existe, sim, uma vedação da legislação e não pode acontecer. O impulsionamento, ele é uma arma para quem quer se tornar conhecido, para quem quer levantar, tornar um tema alvo de debate da eleição, ou seja, é algo que pode ser utilizado, né? E é importante ressaltar que deve ser um conteúdo leve, que deve ser um conteúdo que trate a respeito de solução de problemas e não possa ali já estar tratando de eleição, porque aí, como eu disse para vocês, vai dar problema, né? E para esse tipo de serviço, né, principalmente nas eleições, só quem pode fazer pode impulsionar esse conteúdo são as empresas já cadastradas na Justiça Eleitoral, né? Uma vez que é necessário, para que haja uma fiscalização adequada, que a Justiça identifique quem foi que prestou esse serviço, né? Então, vamos aí para mais um conteúdo. Bom, é necessário, pessoal, dar um destaque assim, para essa situação da desinformação, porque além daquela modificação que houve já para as eleições de 2022, na legislação de 2021, que proíbe, né, fatos inverídicos, discriminatórios, etc., não é permitido que se faça conteúdos onde se descontextualize uma determinada matéria e atinja a integridade do processo eleitoral, né? Nós não podemos pegar, por exemplo, questões de saúde pública e trazer ali informações falsas
para que determinado candidato ou determinada administração sejam atingidas por aquilo, e isso tem um efeito eleitoral, né? Qualquer tipo de mentira que for espalhado intencionalmente para prejudicar não só os candidatos, mas o processo de votação, por exemplo, os conteúdos que falam a respeito da violação, da violabilidade da urna eletrônica, são expressamente proibidos pela legislação eleitoral, tá? O processo eleitoral brasileiro já foi mais do que testado, né? Todas as urnas eletrônicas, elas têm um processo de auditoria que os partidos políticos podem participar. Então já não cabe mais esse tipo de situação. Quem fizer isso está sujeito às penalidades da lei. É um ato antidemocrático você falar que as urnas, elas não dão seguranças ao processo eleitoral. Então, isso foi estabelecido pela legislação, já foi aplicado em 2022, o TSE teve uma atuação exemplar nesses casos e estará também vigente para 2024. Não poderemos ter esse tipo de conteúdo nas eleições de 2024, sob pena de quem assim o fizer, e volto a dizer, a Justiça Eleitoral está extremamente preparada para combater esse tipo de situação, identificar quem está espalhando isso e punir exemplarmente, tá? Também para 2024 nós teremos que nos adequar aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei que trata a respeito do uso dos dados pessoais, por qualquer controlador, operador para fins de propaganda eleitoral, ela tem que respeitar a finalidade para a qual esse dado foi coletado, né? A LGPD, ela está vigente e tem que ser respeitada no âmbito da Justiça Eleitoral, no âmbito da campanha, também na pré-campanha, né? Temos uma resolução da Justiça Eleitoral tratando a respeito disso, né? E todos os partidos políticos, federações partidárias, eles têm que disponibilizar ao titular daquela ação, né, o titular dos dados, das informações, sobre o uso desses dados. Tem que saber para qual é a finalidade que aquele dado pessoal está sendo coletado. E também tem que deixar um canal de comunicação aberto para permitir ao candidato pedir a eliminação da divulgação de determinada informação. Ou seja, se você receber um material de divulgação, você pode pedir para não receber mais, porque é um direito seu, né? Essa pessoa que lhe enviou essa divulgação, por exemplo, é uma pessoa que teve acesso aos seus dados e é direito seu ter um canal naquele, seja qual for o meio, né, que você recebeu, enfim, por WhatsApp, por rede social, para que você cesse, para que você diga, não quero mais receber, tá bom? E se coletarem seus dados, esses dados têm que ser informado a você qual é a finalidade da coleta desses dados. E temos também agora aqui mais uma novidade, que é o quê? Em relação à propaganda eleitoral, né? Em relação, mais especificamente, sobre mulheres e negros, né? A distribuição do tempo da propaganda eleitoral no rádio, na TV, vai ser, obviamente, que é um ato que depende de cada partido ou federação, e tem que reservar 30% para candidatas e a aplicação da proporcionalidade também aos candidatos negros, né? Se eu tenho ali 10% daquele partido, daquela chapa, com candidaturas declaradamente de negros, tem que ter 10% da propaganda eleitoral destinada a eles, né? A legislação modificou, a legislação ela visa incluir cada vez mais os grupos identitários, as mulheres, enfim, todos aqueles que são alvo de algum tipo de discriminação na nossa sociedade. Então, nesse caso haja, repito, caso hajam candidatos negros, tem que ter, dentro da proporcionalidade, acesso à propaganda eleitoral daquele partido, né? E as candidatas do gênero feminino, elas vão ter o tempo na TV, né, principalmente, né, que é a chamada propaganda de antena, de 30%, porque tem que ter, no mínimo, 30% de candidaturas femininas. E aqui eu quero trazer um ponto especial. As candidaturas femininas, elas estão sendo cada vez mais observadas pela Justiça Eleitoral. Nós tivemos
várias cassações de chapas inteiras de candidaturas de vereadores, principalmente, por conta da fraude na cota do gênero. A fraude na cota do gênero, a Justiça Eleitoral, ela tem modificado seu entendimento, ela tem ficado cada vez mais rígida em relação a esse tema. Tá? E eu quero dizer para vocês que, antes, né, a Justiça tinha uma posição mais flexível e aceitava determinadas situações, como pessoas com pouco votos, pessoas só com o voto seu, hoje ela está com um olhar mais abrangente. Somente isso não elide, não exclui, não livra uma chapa inteira de vereadores da fraude. A candidatura feminina ela tem que ser para valer. Ela tem que fazer campanha para si, ela tem que ter material de campanha, ela tem que ter prestação de contas. E isso é uma modificação muito importante para as eleições de 2024. Por quê? A legislação ela foi se adequando, nós tivemos modificações aí que valeram para o pleito de 2022 e que vão valer agora para 2024, como essa, né? E só que a Justiça Eleitoral, na sua atuação jurisdicional, ela melhorou. Ela tornou mais rígida e várias foram as decisões de cassação de uma chapa inteira de vereadores por fraude na cota de gênero. Portanto, fiquem atentos a esse tema. Tá? Sobre a utilização das redes sociais para lives. Né? Olha, tanto na pré-campanha quanto na campanha é possível fazer lives. Né? O que é vedado é o showmício, né? Segue vedado. Né? Ainda que esse showmício ele seja numa live. Né? Se for a participação de um determinado artista numa live de um candidato, de um pré-candidato, isso pode ser encarado como showmício e isso dá multa e pode dar também ação que visa a cassação do registro de candidatura porque é uma forma de abuso de poder. Né? Para a realização de debates, para as eleições majoritárias, né? ou as candidatas, ou os candidatos dos partidos, eles têm que ter, no mínimo, 5 parlamentares com acesso no Congresso, com assento, melhor dizendo, no Congresso Nacional. Né? Então, esses partidos que têm, no mínimo, 5 deputados federais, partidos ou federações, e têm candidatos a prefeito ou prefeita, né? Nessas eleições de 2024, eles necessariamente têm que participar dos debates. Os que não têm, não existe essa necessidade de participação, mas fica a critério do órgão que estiver organizando este debate. Tá? Então, é uma modificação que nós tivemos para 2022 e que está valendo para 2024. É a primeira vez que nas eleições municipais nós vamos ter essa regra. E em relação às pesquisas eleitorais? Vejam, a partir de 1º de janeiro de 2024, qualquer pesquisa eleitoral tem que ser registrada perante a Justiça Eleitoral. Tem um site específico para isso, tem que haver o registro, enfim, elas podem ser impugnadas. Né? Até 2023 não tinha essa necessidade, mas em 2024, a partir de 1º de janeiro de 2024, nós temos essa necessidade. E, além disso, nós vamos ter um novo sistema de controle, que já foi desenvolvido em 2022 e irá valer para 2024, onde o Ministério Público, né, candidatos e candidatas, partidos, coligações, federações partidárias vão poder acessar o sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas que divulgarem as pesquisas eleitorais. Né? Essa solicitação de acesso tem que ser enviada à Justiça Eleitoral. E digo a vocês, esse assunto é um outro assunto em que a Justiça Eleitoral evoluiu bastante. Né? Várias foram as pesquisas eleitorais em que foram consideradas inadequadas do ponto de vista legal e por isso não puderam ser divulgadas. Então, fiquem atentos. Primeiro tem que ter registro. E quem for divulgar essa pesquisa tem que ficar mais atento ainda, porque a multa para quem divulga uma pesquisa eleitoral sem registro na Justiça é pesadíssima. É pesadíssima. Então, não pode dar esse tipo de falta de atenção. Tá? Além disso, nós vamos ter, nas eleições de 2024, o que nós chamamos de candidaturas coletivas. Né?
Foram normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral para as eleições de 2022 que continuam vigentes e que colocam, né, autorizam as candidaturas coletivas, fazendo menção a algum grupo, a algum coletivo de apoiadores, na própria composição do nome de determinado candidato, né? Nós temos o caso clássico aí do MBL, né? Nós temos vários candidatos que são do movimento e no nome de candidatura é fulano do MBL, né? Então, nesse caso aí, nesse ponto, a Justiça Eleitoral, o TSE, já se manifestou e entendeu que é uma boa forma de promover candidaturas sem que haja qualquer tipo de ferimento da legislação eleitoral, né? A Justiça entende que essas candidaturas têm o seu caráter individual e que é importante que haja esse tipo de candidatura para ter mais engajamento, né? E também o TSE coloca que essa promoção pode ser coletiva e também o anúncio pode ser coletivo, desse coletivo, que determinado coletivo tem candidatos, né? Então pode ser que um partido tenha candidatos de um determinado coletivo, mas nem todos os seus candidatos sejam desse coletivo. Então a Justiça Eleitoral autoriza essa divulgação e é mais uma arma que o candidato, o pré-candidato tem para promover a sua candidatura, tá bom? Nós temos aqui também normas que foram colocadas para as eleições de 2022 e que vão permanecer para as eleições de 2024, mas que são novidades no âmbito das eleições locais, né? Que é o quê? Sobre representações, reclamações e direitos de resposta e reclamações e direitos de resposta, né? Existe aqui a prorrogação de prazos para a apresentação das representações, reclamações e pedido de direito de resposta durante o período eleitoral. Especificamente, quando acontecer a indisponibilidade do PJE. O PJE é um sistema de processo judicial eletrônico que é utilizado pela Justiça Eleitoral. Caso haja algum problema no PJE, existirá a prorrogação dos prazos, né? Além disso, também está previsto a juntada de arquivo contendo áudio, imagem ou vídeo da propaganda que eventualmente venha a ser impugnada, justificada por estar no contexto das provas a serem trazidas ao processo pelo representante da ação. Então, nós temos aí, caso haja algum problema no âmbito, assim, um problema técnico no âmbito da Justiça Eleitoral, que impossibilite a juntada de uma prova como essa, esse prazo para a apresentação da reclamação, nós sabemos que o prazo para a apresentação desse tipo de processo perante a Justiça Eleitoral geralmente são muito curtos, nós temos prazo de 24 horas, de 48 horas, principalmente na propaganda eleitoral. Então, quando isso acontecer, já existe a previsão legal de uma prorrogação de prazo, não precisa aí quem for responsável por isso ficar preocupado, deve se dirigir à zona eleitoral, informar o problema para que essa prorrogação de prazo ela seja certificada, tá? Então é isso, pessoal, nós trouxemos aqui para vocês novidades para as eleições de 2024. São novidades, principalmente aquelas que já estavam em vigor, aconteceram em 2022 para as eleições gerais e que pela primeira vez estarão vigentes em eleições municipais, né? Esse conteúdo, obviamente, ele pode vir a sofrer algum tipo de atualização, porque o TSE em breve irá divulgar as resoluções que irão regulamentar, que irão organizar as eleições em 2024. Caso haja alguma novidade, assim, um ponto ou outro específico em que o TSE acrescente, enfim, nós vamos trazer para vocês aqui, mas é importante que quem for trabalhar com as eleições de 2024 saiba disso que a gente colocou aqui hoje. Por quê? Porque todos esses são elementos que eles serão ímpares para que o seu planejamento da sua campanha, do seu partido, ele aconteça sem que você venha ter nenhum tipo de surpresa, tá bom? Essas aqui são as nossas redes sociais,
né? Eu estou no Instagram, no @AlexandreNogueira11, né? No nosso escritório, que é o Nogueira Nogueira Sociedade de Advogados, está no @Nogueira Nogueira THE. E qualquer dúvida, sugestão, enfim, se vocês quiserem esse conteúdo na cidade de vocês, entre em contato com a gente, que a gente pode ir fazer a explanação e auxiliar quem estiver interessado a melhorar o seu planejamento para as eleições de 2024, tá bom? Um abraço e até a próxima.